Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo. Este é o nono vídeo de estudo do CompSim, The Computer Simulator, versão 08.9 Alpha. Neste vídeo nós começamos a conhecer o processador Cariri, que é o processador do simulador CompSim, né? E nesse vídeo a gente vamos estudar o ciclo de instrução, né? Nós já vimos anteriormente, né, que o ciclo de instrução é dividido em etapas, né, que são realizadas pelo processador enquanto o processador está em execução, né? Então, desde o momento que se liga o computador, o processador ele entra no ciclo de instrução, que é dividido basicamente em duas etapas, né? A primeira etapa é a busca da instrução na memória, né, seguido da execução. E aí o processador ele fica nesse processo, nesse ciclo, né, indefinidamente, até que o computador seja desligado. Bom, no nosso estudo, né, nós vamos especificar agora o ciclo de instrução do processador Cariri, né? Assim como no diagrama que a gente viu anteriormente, né, o ciclo de instrução ele inicia com o fetch, né, que é a busca da instrução na memória. Tá? No processador Cariri, esse procedimento ele é realizado também, né, com o cálculo do endereço da instrução. Né, esse endereço é um endereço de memória, né, seguido do acesso à memória para buscar essa instrução pelo processador. Tá? Uma vez que a instrução ela é trazida da memória para o processador, inicia-se a fase de execução. Né? No CompSim, no processador Cariri, a fase de execução inicia com a decodificação da instrução. Né? Novamente, vão ser trazidos um conjunto de bits, né, da memória para o processador, e aí esses bits eles vão ser decodificados para que o processador compreenda qual é a operação que tem que ser realizada. Né? No caso do processador Cariri, né, dependendo da instrução, né, dependendo da decodificação que vai indicar a instrução, dependendo dessa instrução, o CompSim ele pode seguir três caminhos distintos. O primeiro deles é o seguinte, é uma instrução que tem operandos. Né? Esses operandos eles podem estar tanto na memória como até mesmo no próprio processador. Tá? Então, se o operando estiver, se for uma operação com operando e esse operando estiver em memória, né, o processador Cariri ele vai acessar a memória para buscar o operando, né, traz o operando na memória e executa a instrução. Se o operando estiver no próprio, se dependendo da instrução, ela vai exigir que o operando esteja no próprio processador. Então, é o segundo cenário. Né? Esse operando ele é buscado no processador e a instrução é executada. E o terceiro cenário é instruções sem operandos, que simplesmente o processador vai lá e executa. Tá? A partir da execução da instrução, o CompSim, né, o processador Cariri, ele tem dois cenários aí. Né? O primeiro cenário é a instrução que foi executada, é uma instrução de encerramento de execução, né? Também conhecida como instrução de halt. Né? Nesse caso, o ciclo de instrução ele é interrompido, né? E aí o processador vem para esse estágio aqui e encerra o ciclo de instrução, encerrando o seu fluxo de execução. Né? Caso não seja uma instrução de halt, né, o processador ele vai realizar o cálculo de endereço do operando resultante da operação da instrução. E aí, novamente, tem dois cenários. Né? O operando resultante ele pode tanto ser salvo em memória, né, como pode também ser salvo no próprio processador. Então, tem essas duas opções aqui de armazenamento do operando resultante de alguma execução de instrução. Após guardar o operando resultante, né, o CompSim ele retoma
né, o processador Cariri, na realidade, retoma para a fase de fetch, que inicia novamente com o cálculo do endereço da instrução. Então, dependendo da execução da instrução, né, nós temos aí também 3 cenários. Né? Se eu tenho uma instrução que não gera operandos, né, resultantes, a partir da execução dessa instrução, ele retoma para o ciclo de fetch com cálculo do próximo endereço de instrução. Caso o operando resultante da instrução tenha sido salvo em memória, da mesma forma, retoma, né, para o próximo estágio, para a próxima fase, que é o fetch de instrução. Caso o operando seja gravado no próprio processador, né, que é numa memória temporária conhecida como registrador, né, também vai retomar para a próxima etapa, que é o fetch, que é a busca de instrução. Tá? Então esse é o ciclo geral, né, de instrução do processador Cariri. Lembrando, né, que uma vez que a instrução ela é buscada em memória, ela é decodificada, pode ter 3 cenários aí que pode, o primeiro deles buscar o operando na memória, o segundo buscar o operando no próprio processador, o terceiro não ter operando, né, ele segue para a fase de execução da instrução. Né? Se a instrução for uma instrução de halt, ou seja, uma instrução de encerramento do ciclo de instrução, o processador ele vem para esse estágio e para a sua execução, encerrando o ciclo de instrução. Caso não seja uma instrução de halt, vai se realizar o cálculo do endereço do operando resultante, que pode ser armazenado tanto em memória ou numa memória temporária, conhecida como registrador, que fica dentro do próprio processador. E aí retoma o processo de execução seguindo o ciclo de instrução, que é, novamente, né, a fase de fetch, que é a busca da instrução, e aí inicia tudo novamente. Tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.